Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar do bicho de pé. Conhecido também como bicho do porco ou bicho do cachorro ou simplesmente tungíase. É uma doença causada por uma pulga da espécie Tunga penetrans, por isso que o nome vem de tungíase, Tunga penetrans. Agora, a gente tem que entender uma coisa muito clara, é pulga, mas é uma pulga de uma espécie diferente daquelas pulgas que nós estamos acostumados a tratar nos nossos cães e gatos. Essas pulgas dos cães e dos gatos pertencem ao gênero Tenocefalides, que tem Tenocefalides felis e Tenocefalides canis. Para essas pulgas do gênero Tenocefalides, nós temos uma aula específica sobre elas. Aqui nós falaremos dessa espécie, do famoso bicho de pé, que é horrível. Para algumas pessoas é bastante repugnante, porque imagina, cara, um bicho penetra na tua pele, fica se alimentando de sangue, jogando ovos para tudo que é lá. Dá um pouco de repulsa e tal. Enfim, vamos lá, é a parasitologia, gente. Então quando a gente fala de agente etiológico é aquele que causa a doença, logo é a espécie que causa a doença. Senão você não pode botar pulga. Agente etiológico do bicho de pé, pulga. Não, mas qual pulga é? Eles querem saber a espécie nesse caso. Claro que é um tipo de pulga, mas a espécie é Tunga penetrans. É a menor das espécies de pulgas e como todas as pulgas, da ordem Siphonaptera, eles são holometábulos. Falar que um inseto é holometábulo significa que ele tem a metamorfose completa. Passa por ovo, larva, pupa, metamorfose completa e adulto. Vamos falar do ciclo aqui detalhadamente depois. Claro que enquanto que eu estou falando aqui, gurizada, barbaridade, vai surgir algumas imagens para cá, para lá, de algumas coisas talvez um pouco difíceis de ver, mas fiquem tranquilos, também não é nada muito grave, né? Vamos lá. Então, são hematófagos, tanto o macho quanto a fêmea são hematófagos, porém somente a fêmea penetra na pele. Por que, professor? Por que tem que ser a fêmea? Porque é ela que tem que fazer o desenvolvimento dos ovos, do embrião e liberar os ovos. Então ela penetra ativamente na pele do hospedeiro, nós, seres humanos, porco, não que nós sejamos porco, não estou falando isso, porco animal, cães e gatos. Ai, não dá certo. Aí ela penetra ali dentro e ela começa a se alimentar de muito sangue, precisa de muitos nutrientes que ela tira do nosso sangue, no caso, para conseguir desenvolver esses ovos. E uma única pulga, imagina de tamanhozinho assim, 1 milímetro, até menos, ela fica gigante, não dá para dizer, mas ela cresce muito, porque ela chega a ter mais de 100 ovos e elas vão liberando os ovos, um de cada vez, assim, como se fossem balas de canhões no ambiente. Então presta atenção no quanto o troço é perigoso. Tá, vamos lá. Então os hospedeiros principais é o homem, o porco, o cão e o gato. E ela é endêmica, tungíase endêmica, em aproximadamente 90 países, sobretudo a África, continente africano e a América Latina. Então veja que é um indício de país que tem um IDH um pouco mais baixo, porque vocês vão entender aqui nas profilaxias o motivo disso, que é uma doença parasitária que não é comum. Se você mora num apartamento, fala, peguei, não, tu não pega, porque você vai entender no decorrer da aula. Então, se dá muito em países pobres, ou que não tem uma pavimentação adequada, ou que não tem um destino do lixo adequado, que o esterco, que fezes possam, matéria orgânica, importante para as larvas, são carregadas, às vezes são usados como adubos, não tem essa higienização adequada. Isso é um problema nesses países. Então repara que aproximadamente 90 países é endêmica. Ou seja, ela está presente ali, inclusive no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, no Brasil inteiro, vocês podem encontrar essa doença aqui, essa pulga. Então vamos para a biologia e o ciclo. Biologia é o estudo do ser vivo ali, dessa espécie no caso. Então, eles vão se desenvolver, porque você tem que imaginar assim, como pulgas, é importante você assistir a nossa aula do gênero Tenocefalides, lá a gente fala muito também sobre pulgas, elas também são pulgas, essas aqui, a Tunga penetrans. E ela então, ela vai estar no hospedeiro, mas na grande maioria ela vai estar no ambiente. Então você tem que imaginar onde é que ela vai estar. No meu pé não, no teu pé vai ter uma. Enquanto que no ambiente, pode ter muito mais no pé, mas vamos botar que tenha uma. No ambiente tem centenas ou milhares espalhadas por ali.
Logo, eles vão ficar em locais secos. Não é num açude, num riacho grandão. Local seco, não pode ser também uma areia tipo deserto do Saara, lá não vai se dar bem. Tem que ter uma certa umidade, mas num local seco, certo? Tipo chiqueiros. Repara que não está alagado o chiqueiro. Se tiver, elas não vão se desenvolver ali. Mas em chiqueiros, em terra, em hortas. Imagina, poxa, a horta. Muitas vezes você pega matéria orgânica, joga na horta, tem essas larvas lá, tão felizes da vida. Porque as larvas vão se... As larvas não sobem num hospedeiro para se alimentar, elas estão no ambiente, se alimentando de resto, de matéria orgânica. Então muitas vezes a gente dá comida para as pulgas, olha que louco, né? E aí a disseminação dessa doença, ou seja, você pegar essa pulga e levar para outros locais, tirar da onde estão e levar... Como é que elas chegam em outros locais? Pelo vento, professor, voando. Não, elas vão pelo... Não, tem duas maneiras que elas podem ir. Primeiro, geralmente um esterco. Imagina, você tira o esterco lá do chiqueiro ou de alguma outro local que está cheio dessas pulgas. Estão lá se alimentando em forma de ovo, em forma de larva, em forma de pupa, até em adulto ali, recém-emergido, né? Você tira e leva para um outro lugar. Fala, opa, tô cheio de matéria orgânica aqui, o esterco para você adubar a sua horta. Leva para a horta. Pô, lá tá cheio de pulga, ou seja, você disseminou, você tirou de um local e levou para outro. Então, primeiro no esterco, de um local para o outro. E também por pessoas ou outros animais. Imagina que você, tô com um bichinho de pé aqui, muito bom, mas não vou tirar, deixa ele aí, daqui um mês ou dois ele vai sair fora sozinho. Tudo bem, isso acontece realmente. Mas enquanto que a fêmea está no seu pé, lá se alimentando, ela está, lembra, lançando ovos como se fossem balas de canhão. Buf, buf, os ovos. Então você sai da sua fazenda ou da sua casa, do local onde você pegou, e vai até o vizinho. Põe os pés para cima da mesa e está lá os ovinhos. Puf, eles sendo liberados no quintal agora do seu vizinho. Logo dali saíram as larvas e continuará o problema da pulga agora no seu vizinho, que levará talvez para outro, e assim por diante. Então essas são as duas formas principais de disseminação, porque ela não é contagiosa. É diferente da pulga do cão e do gato. Um cão que está com pulga, ela pode simplesmente ser transferida para outro, ou gato, tanto faz. Essa não, se tu está com uma tunga penetras no pé, ela não vai sair do teu pé lá e entrar no outro, não, já era. Uma vez que ela penetra, olha que louco. O que é evolução, né? Uma vez que a fêmea penetra no teu pé, ou no porco, num cachorro, num gato, ela está fadada à morte. Ela vai ali amadurecer os ovos, liberar os ovos, depois ela morre. Ela não vai sair de lá, opa, quem é o próximo agora? Não. Uma vez que ela penetra, ela morre. Tu fala, professor, então por que ela faz isso? Veja, quando se trata de evolução, a espécie, muitas vezes, vem acima do indivíduo. Gene egoísta. O troço é louco, mas enfim, para outra aula. E aí é o ciclo resumido nessas etapas. Primeiro, a fêmea penetra ativamente na pele. Cara, ela fica imergida lá nos teus tecidos. Para fora vai ficar o espiráculo respiratório, por onde ela faz as trocas gasosas, e vai ficar também o ovo opositor, ou seja, quase todo, vamos botar metade do abdômen dela vai ficar para fora. O resto do corpo, abdômen, tórax e cabeça, fica penetrado lá na pele da pessoa, do hospedeiro. E ali para fora ela fica lançando os ovos e respirando. E pela frente, com a boca, ela está se alimentando do sangue ou de outros restos teciduais do hospedeiro. Certo? Bom, então ela libera os ovos em forma de canhão. Esses ovos são liberados e dos ovos saem as larvas. Obviamente, tem um ovinho bem pequenininho, minúsculo. Desse ovo vai ser uma larvinha. Ela começa a se alimentar no ambiente de matéria orgânica. A partir disso, saem as larvas. Ocorre dois estágios, ou seja, larva 1 e larva 2, conhecido por L1 e L2. Isso é uma diferença importante para você anotar. Se você olhar a nossa aula de Ctenocefalides, Felis e Canis, da pulga do cão e do gato, a famosa pulga que a gente tanto enfrenta no dia a dia, passam por 3 estágios. As outras pulgas são 3 estágios, e essas são apenas 2 estágios, L1 e L2. Quando elas se alimentam suficientemente, tem um L2, tô cheio, comi. O que ela vai fazer? Ela vai secretar uma pupa, um casulo. E desse casulo, dentro ali, essa pulga vai sofrer o que a gente chama de metamorfose. É uma reestruturação e uma reorganização dos seus tecidos, se desenvolvendo aí no adulto. O adulto, portanto, sai do ovo e fica ali esperando, dá aquela casaladinha, esperando um hospedeiro para subir, a fêmea penetrar ativamente na pele e continuar o ciclo. Fêmea penetra e assim por diante. Então o ciclo, repara que é relativamente simples. Ele vai ter uma duração de 20, 30, 40 dias, depende muito, mas o ciclo completo se dá nisso. Claro que por serem insetos,
A temperatura influencia na velocidade do ciclo. Quanto mais quente, mais rápido é o ciclo. Claro que com um limite, né? Vou botar 100 graus aqui, ele vai se desenvolver. Não, tem um limite. Vamos botar que o ideal deve girar em torno de 25 a 28 graus. Acima disso, acelera o desenvolvimento, mas aumenta a mortalidade também. Já fiz experimentos com isso, mas era com baratas o meu experimento, mas serve também porque são insetos. Agora vamos para cá, gente. As coisas mais importantes, digamos assim. Isso aqui é importante saber, professor? O ciclo. Claro, você tem que saber o ciclo. Uma vez que você sabe o ciclo, você sabe a profilaxia, como evitar, o controle. Mas se você tiver que guardar uma informação para a sua prova, ou melhor, uma informação para a sua vida, porque veja comigo, chega junto aqui e tenta entender. A nossa maior arma contra todas as doenças é o conhecimento. Vamos fazer uma pequena reflexão. Existe uma pulga do gênero Cheopsila, que ela é uma pulga que dá em roedores, no rato. Só que, eventualmente, ela pica seres humanos. Em 1300, 1400, lá naquela época, vocês estudam isso, inclusive em história, tiveram grandes surtos de peste bubônica, peste negra que eles falavam. Naquela época eu não sabia que era uma bactéria que causava a doença e que tinha uma pulga que tirava essa doença e ia transmitindo para outras pessoas pela picada da pulga. Eu não sabia. Então naquela época imaginavam que era um castigo dos deuses. Ficaram chocados daí quando os caras descobriram que inclusive padres religiosos estavam pegando a doença. Como é que padre pode pegar a doença se é uma doença que que é uma maldição e eles são religiosos, sabe? Então, quando a gente começa a entender o ciclo, poxa, mas não é uma maldição divina, é causado por uma bactéria. Mas é transmitida por uma pulga. E como é que essa pulga se desenvolve? Veja que o conhecimento faz com que, embora hoje ainda existam casos de peste bubônica, eles são extremamente isolados. Não vai acontecer mais uma epidemia, uma pandemia de peste bubônica, não tem mais cenário para isso. É diferente do que a gente vive hoje em 2020, 2021, que a transmissão se dá por gotículas, de pessoa para pessoa. Mas enfim, só a reflexão, lembrando que o conhecimento é a nossa maior arma e devemos sempre estudar, não somente para a prova, mas para a vida. Todas as pessoas. Se você está vendo essa... professor, eu estou vendo essa aula agora e vou almoçar daqui a pouco. Na mesa, né? Fique conversando com as pessoas e fale sobre isso com elas. Só não mostre as imagens, por favor. Vamos lá, então, patogenia. Qual é o problema de ter bicho de pé? O que a gente tem que entender é que é uma doença autolimitante. Em 99,99% dos casos, desde que seja uma, vai simplesmente curar espontaneamente, numa boa. Só que em alguns, nesse caso que cura, apesar de curar, ela vai dar um prurido, que é uma coceira, um vermelhidão, eritema, dor local, porque vai ficar inchado ali e tal, vai incomodar. Pode dificultar na locomoção, principalmente quando são vários. Imagina que você pisou lá no negócio, teve um monte de pulga, inchou o pé, ou seu, ou de outro animal. Você não vai conseguir pisar, vai ter dificuldade de locomoção. Eles formam o que a gente chama de favo de mel. É tanta penetração dessa pulga, é tanta pulga que está ali, que forma uma crosta, parece um favo de mel. Olha que louco, os caras são criativos para botar nome, né? E aí, mas isso aqui é tranquilo. Tipo, qual é o problema de ter isso aqui? Não, vai curar, tá, tudo bem. O problema são as infecções secundárias, porque forma uma ferida, o que gera a possibilidade de... É uma porta de entrada para bacterioses, inclusive o tétano é perigoso neste caso, e também várias micoses, doenças fúngicas. Aí sim pode ser um grande problema, porque imagina que entrou uma bactéria lá, e essa se desenvolveu, e começou a destruir o tecido, e apodreceu o tecido, e essa questão começa a aumentar a ferida. Muitas vezes até amputação de dedos ou de partes do pé, por causa da gangrena, por causa do problema que essas infecções secundárias causam. Aí sim pode vir problemas mais graves. É raríssimo, mas se a infestação é gigantesca e te dá uma infecção secundária, pode cair na corrente sanguínea, inclusive tomar conta do corpo e a pessoa vira óbito. Morrer por bicho de pé é raríssimo, mas pode acontecer. Inclusive, imagina, pegou tétano. Poxa, a partir disso pegou tétano, não é vacinado, não tem um tratamento extremamente precoce ali, aí causa a morte. E a profilaxia, então, professor, como é que eu evito? Profilaxia, controle, quais são as medidas que eu devo tomar para evitar essa doença? Para que eu tenha, para outras pessoas, ou para o mundo inteiro, para a América Latina e África do Sul que não tem ar? Primeiro, andar calçado. Inclusive, se você pegar o amarelão, a doença do Jeca Tatu é a mesma.
Como a larva lá não é nem inseto lá, mas como a larva para o amarelão penetra ativamente, usar o calçado já é o suficiente. A mesma coisa que isso, está caminhando o calçado, cara, a pulga não vai conseguir penetrar pelo calçado. Então é uma medida profilática muito importante. O uso de luvas quando você for manusear os chiqueiros, ou quando você for manusear esterco, ou até a horta, usar luvas. Pavimentação. Imagina, tem gente que mora, pessoal, tem uma casa muito simples e o piso da casa é terra direto. Então você tem uma pavimentação, no caso um piso, ou pavimentação em ruas, estradas, enfim. Isso também dificulta, porque lá a pulga não vai se dar bem. Ela não, imagina um asfaltão lá. Não, como é que ela, primeiro que não tem nem onde se esconder, segundo que a própria temperatura com o sol direto acaba matando. A educação sanitária, a educação em saúde das pessoas, é o que eu disse, a educação, o conhecimento é a nossa maior arma. Se as pessoas sabem como prevenir, ou melhor, sabem o que causa, como é o ciclo, vão saber como prevenir. Sempre a educação. Utilização de inseticidas, muitos desses aplicados por pessoas autorizadas, por pessoas competentes nisso, porque ele faz a pulverização do inseticida naquele local. Lembra que inseticida é veneno, embora em pequenas quantidades para nós não faça um mal significativo, mas em grandes quantidades pode causar intoxicação até para nós, ou para rios, lençol freático e tal. Então é sempre importante chamar uma agência especializada nisso. Tá? Isso aqui é só o meu Instagram lá, né? Pode me seguir, @professor Samuel Cunha, tamo junto. E continuamos aqui. Diagnóstico é muito simples. Você não precisa fazer grandes exames e tal. Pô, você vai chegar no médico, na médica. Ele vai ver o bicho lá no teu pé, vai fazer uma anamnese simples, aí fala, tá, onde é que tu mora, o que tu fez, o que tu faz, papá. Isso aí é bicho de pé tranquilamente, vamos tirar logo. Aí para tirar é o tratamento, não tem nenhum medicamento que você tome e que seja eficiente para eliminar a pulga, não tem. Então o que se faz? Retira-se mecanicamente, principalmente. Você faz um talinho na volta, primeiro tu vai pegar uma agulha ali, alguma coisa para tirar, você tem que esterilizar muito bem, porque senão a infecção secundária. Você retira ela e depois com os dedos, fazendo uma pinça, você vai tirando. Retira todo o contorno da pele que vai estar ali, como se fosse um vulcão, literalmente, esbranquiçado. Você tira, puxa a pulga, e aí sim você faz uma higienização naquele local adequado. O que eu faço com a pulga? Joga no chão? Claro que não, está cheio de ovos. Ou queima, ou põe no álcool. É triste, claro que é triste, mas é para evitar. E ele limpa muito bem a ferida com iodo, aquela soluçãozinha de iodo, com álcool, né, e tal. Enfim, aí faz toda a higienização adequada ali na ferida, como se fosse uma ferida qualquer, e né, mas claro, causada por uma pulga, e está feito. Gente, então pensa assim, é uma aula difícil? Não, pessoal, é uma pulga. Muda algumas coisas por causa do ciclo dela, por causa do comportamento da biologia dela. Ok, gente? Lembre-se sempre, o conhecimento é a nossa maior arma contra todos. E eu estou ficando cabeludo, olha só, gente. Barbaridade. Mas vamos lá, vocês que acompanham as aulas toda segunda-feira aqui no canal, vocês estão vendo que eu não corto meu cabelo há muito tempo. E aí ele vai crescendo, né, gente? Mas vamos ver, eu acho que eu vou segurar mais alguns meses assim para ver até onde ele cresce. Eu nunca tive cabelo compridão. Quem sabe agora? Acompanhem nas aulas toda segunda-feira que a gente está fazendo aqui um aparato para ver até onde vai o cabelo, certo, gente? Um grande beijo, bons estudos, segue firme o teu foco. Chegamos em abril de 2021. Segue firme, não desista, a dificuldade vem, mas lembre-se, cair é normal. Agora você tem que se levantar. Quantas vezes forem necessários, quantos tombos você cair, serão as vezes necessárias que você vai ter que se levantar e não tem outro jeito. O mundo não para de girar. Se você parar, as outras pessoas seguem. Então não, na dor mesmo, vai na dor, levanta. Um dia de tristeza, mas lembre-se que o sol nascerá novamente, ele vai brilhar e a partir do próximo dia você vai ter mais força. Pensem sempre nisso, porque você só vai conseguir alcançar o seu objetivo daqui a 1, 2, 10, 20 anos se você der o primeiro passo hoje. E essa caminhada, esse espaço é extremamente cansativo e doloroso. Mas quando você chega lá, você vai ver que valeu a pena. Vai olhar para trás e vai agradecer para o seu eu mesmo, o eu do passado, que se sacrificou para o seu eu do presente e assim para o futuro infinito, enquanto que a nossa vida durar, que você vai estar realizado naquele ponto. Lembrando que nós somos seres humanos movidos por sonhos. No momento que a gente realiza um sonho, nós temos que buscar outro. Não existe nenhum sonho, meu sonho é ter um PlayStation 5 e ficar jogando, sei lá, um joguinho qualquer. Pô, então quer dizer que tu conseguiu esse sonho?
conquistou e nunca mais vai sonhar com outras coisas. Não, a partir dali você tem um outro sonho. E por que não ter alguns sonhos paralelos? Talvez, se você está assistindo essa aula, um dos teus sonhos pode ser a formatura. Me formar no meu curso, estou fazendo qualquer na área, ou até para o vestibular, aprovar no vestibular. Esse é o teu sonho? Tá, e quando tu realizar ele, tu vai buscar um novo sonho. Agora, não atropele e seja fiel com os seus valores. Estamos juntões. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.